Vamos trazer aqui hoje uma batalha intensa, um 2 versus 2 entre brasileiros. Ocorreu no dia de ontem. A batalha ocorreu entre VD21, Vitor, Protoss, que está aqui às 11, e o Corado, na mesma equipe do Vitor, Marcos Corado, de Terra às 9, contra Ruiter D, Imbatível, às 7, e Shallow Marcelo às 3, certo? Essa partida ocorreu no dia de ontem. Eu e Jamar fui observador, certo? Estávamos nós 5. Preferi ser observador e ver essa grande batalha. Vitor e Corado jogam juntos há algum tempo, são amigos próximos e fazem uma bela equipe, enquanto Ruiter e Shallow são jogadores bem adaptáveis e costumam jogar bem em qualquer situação em equipe. Então, vamos ver o que acontece nessa batalha intensa que eu presenciei ontem e que agora eu vim trazer o replay para que todos possam ver. Acontece que o Shallow ele abre já com a Forge para sua proteção. O Ruiter também abre com Forge e Gateway. O mais agressivo por enquanto no ataque é o Vitor. Shallow faz uma graça colocando um pylon perto dos obreiros do Vitor. Corado faz uma defesa para que não fique frágil relacionada a ataques de zealotes. O Wither fecha sua entrada. Shallow parte para 3 Gateway. Vitor foca em zealote nesse início de jogo. Wither abre para gás. Shallow faz um pequeno proteção ali com um canon. Parte para 3, né? Gateway, como eu falei, para fazer mais zealotes. Percebendo disso, Coradinho tenta fechar a sua defesa, que aqui dificulta muito o zealote de atacar o bunker, e você pode reparar, ou seja, você faz construções que dificultem o bunker ser atacado por todos os lados. Começa a se mover um pouco mais de sua tropa. Os zealotes de Vitor ficam no meio do mapa. Agora começa a primeira batalha dos Homens das Lâminas. Próximo da entrada do Marcelo. O Iter já manda alguns zealotes também para fazer parte. Os marins já entram para a batalha. A quantidade de zealotes é maior do lado do Marcelo. Aparece também aqui zealotes focando em matar marine. Coradinho não consegue fechar sua entrada e já vem muitos zealotes. A batalha se intensifica no meio do mapa. Terramo, a sua entrada está um pouco frágil. Shallow, com uma quantidade de zealotes maior, mira em Victor, que não consegue também fechar sua entrada. Enquanto o Marcos Corado consegue expulsar os zealotes de Ruiter e tenta fortalecer aqui a sua entrada. Marcelo causa um pequeno terror no Vitor, que faz este gastar bastante com defesa, inclusive cancelar o segundo nexo.
para que possa fazer mais exércitos e tropas. A atenção se volta para Marcos Corado, que já tem os seus Fire Bats. Tentando fechar a sua entrada. Começa lentamente ali a produção de algum tipo de fábrica para abrir tanque ou vultures. Shallow investe muito em Zealots nesse início do game, enquanto vai aumentando a sua produção de gás. Vitor mantém as suas tropas próximas. Aqui a gente tem uma pequena vantagem para a equipe de Vitor e Corado, que eles estão vizinhos, então vizinhos é mais fácil um ajudar o outro. O Iter fechou a sua entrada bem e vai partir para Drops. Já tem a sua nave que pode fazer um estrago na base dos outros. O Iter é um bom dropeiro. Vitor também é um bom dropeiro e também pretende fazer alguns drops. Está se desenvolvendo para isso. Shallow vai nesse momento tentando fazer massa, tropa em excesso, parte para o segundo nexo. O outro Protoss parte para o segundo nexus. O Vitor continua com o nexo só, fazendo mais gateway para a batalha. Já está saindo High Templar. Corato já tem um segundo Command Center, vai se preocupando aqui com relação a Dark Templar. Já tem algumas vultures. Já está saindo a evolução para tanques. As tropas dos dois, Vitor e Corado, põem um pouco a tropa do Shallow para correr. A tropa do Shallow dá uma recuada. Sabe que 2-1 é sempre complicado, ainda mais quando tem Zealotes, médicos e marinhos, né? Você ter só Zealotes para combater isso é bem difícil. A porrada vai comer aqui, Marcelo vai recuando, vai sentindo que a coisa tá ficando feia para ele. Vitor abandona os marines de Corado e volta. Percebe que tem. Já teve drop? Não, acho que não teve drop ainda. Cadê a transportadora? Talvez já tenha tido drop. Será que eu perdi o drop, hein? Não, mas aqui ele tá com quantidade de obreiros normais. Se teve drop, eu acho que não funcionou. Partiu a batalha aqui. Teve um dropzinho aqui agora, ó, que vai comer todos, basicamente todos os obreiros de Shallow. Shallow fica pobre, certo? O Ruiter com seus Dark Templar ajudam muito na defesa. O Ruiter faz um drop também efetivo, apesar de que Corado conseguiu escapar ainda com mais de 10 obreiros. Shallow, que está pobre, tem um exército cujo qual vai tentar evitar drops, né? O medo aqui na lateral. Dark Templar, por enquanto, fazendo a diferença no meio do mapa. Vem um drop agora do Vitor em cima do Ruiter. Tentar limitar o mineral deste, que já sai correndo antecipadamente. Perde bastante obreiro aqui no primeiro choque. Certo. Batalha se intensifica.
Outro choque ainda. Então o Ita também fica um pouco pobre de dinheiro, certo? Mas tem um exército considerável. Marcos Coradinho, apesar de ter desenvolvimento de tanque, tem apenas um único tanque na sua entrada. Shello fica atento a drops que possa receber, continua pobre com pouco obreiro. As tropas de Ruiter e Shello se unem no meio do mapa e decidem focar o ataque no terrano. Fazem 2-1 no terrano, que apesar de ter um amigo próximo, não tem exércitos em si para ajudar o amigo a se defender. Tá numa tática mais de drop. Acertou inclusive outro drop aqui no Shallow. Coradinho nesse momento precisa de exércitos para poder fazer a sua defesa. Percebe que a coisa tá ficando feia. Ataques intensos à sua base. Vitor tenta levar os seus High Templar para tentar ajudar em algum tipo de defesa. Começa a sessão de eletrocutar a tropa do Shallow. Não é tão efetivo assim, porque no caso o exército ele se move e acaba não sofrendo os danos totais. Corado fica com sua base frágil, manda os obreiros para a batalha. Os obreiros vão, perdem um bocado, recua, sente que o negócio está feio. Mais exércitos do Vitor tentando ajudar o seu amigo Corado, que está sendo atacado cruelmente pela dupla Ruiter e Shallow. Mais um choque para tentar eletrocutar, mas é difícil eletrocutar. Os dragões eles se movem. Cria-se um arponte que vai ajudar na defesa, mais eletrocutada aqui de boa. Enquanto aqui Coradinho está sendo castigado com seus obreiros. Ele já saiu voando com um dos seus command centers. Ruiter tá pobre, mas pelo menos está melhor do que o Shallow. O Shallow tá mais pobre que eu na vida real. Recebeu 2 drops, no qual seus obreiros, a quantidade caiu absurdamente. Corado fica de muletas, sem money, sem dinheiro, sem lenço, sem documento. O amigo tentando ajudar na defesa. Muitos dragões. 5 dragões, 2 arpões. Vai ser melhor por 5 dragões. Corado tenta fazer uma expansão às 12 horas. Vitor tenta mandar exércitos para tentar salvar o seu amigo. Dark Templar faz a total diferença aqui. Uma boa ideia do Ruiter. Sabendo que Terrans tem dificuldade com coisas invisíveis, né? Não tem nenhum canon por aqui. Então fica bem mais fácil castigá-lo com Dark Templar. Apesar da ajuda de Victor, de VD21, Victoriano, o amigo decide abandonar sua base. Talvez não tenha sido uma grande ajuda. Vem outro drop. Será que vai passar? Será que vai passar? A nave já está bem danificada, hein? Ele sabe disso. Ele sabe disso. E não conseguiu realizar o drop devido a sua nave estar bastante danificada pelos dragões aqui de cima. Vitor perde a oportunidade de um drop. O Ruiter vai crescendo no mineral.
crescendo a quantidade de obreiros, fortalecendo a sua economia. Mandaram o Coradinho para o espaço. Ele segue voando, tentando encontrar alguma hospitalidade na base de Victor. E segue para fazer um outro drop em Shallow. Shallow já está pobre, com 36 obreiros. E vai sofrer mais um. Vamos ver se vai efetivar. Vamos ver se vai efetivar. Vamos ver se vai efetivou. Então, mais um drop em cima do Shallow. E não cansa de receber drop na cabeça. Nesse dia, ele confessou que foi dormir com dor de cabeça de tanto drop que ele levou, de tanta eletrocutada que ele levou para os seus obreiros. Teve uma vida muito difícil, pobre durante esse jogo. Certo? Ruiter reúne tropa na entrada da base de Viper. E os dois Protoss, Ruiter e Shallow, resolvem atacar o Vitor. Vão tentar forçar a entrada da base. Vitor tem alguns canões, choques e alguns ealotes. Tá chegando as suas lagartas para poder fazer a defesa. Lagartas essas que com certeza seriam para drops. Vitor, pelo visto, gosta muito de drops. Enquanto isso, aqui vai resistindo a defesa. Coradinho vai pegando mineral, vai tentando crescer no jogo. Sair do estado de inanição para um estado de vida aí. A entrada da base do Vitor está sendo violada, porém ele consegue fazer uma boa defesa e sobreviver por mais algum tempo com as suas rivers. Ele empacota as suas minhocas e vai tentar causar algum dano na economia de algum dos jogadores. Enquanto isso, o Ruiter também faz o mesmo. Vamos ver quem vai conseguir. O Ruiter manda 2 dragões apenas. Dá uma olhadinha na base do amigo. Enquanto Vitor já viu que vem Stargates por aí, vai tentar fazer. Deu pedrada sim nos obreiros. O Ruiter utiliza uma estratégia que muitos coreanos têm, que é ter 1 ou 2 Dark Archonte na sua base para poder roubar o transportador ou roubar tropas que tentam fazer drops. Certo? O Ruiter nessa partida conseguiu fazer uma boa defesa relacionada a isso, utilizando essas boas técnicas. Um jogador quase profissional. Ou podemos dizer que é um jogador profissional, gosta muito de desafios. Shallow está na vida de pobreza. Ele resolve fazer uma defesa e deixar sua tropa parada para evitar drops. Isso que eu chamo de trauma, certo? Não importa o que está acontecendo no jogo, traumas. Sem querer as tropas, o Shallow, sem querer não, Shallow, ele tenta dar uma visão para quando ele for receber drops e acaba descobrindo a base escondida aqui do Corado, que mais uma vez segue na sua fuga estrelada para a base do seu amigo. Ruiter já começa a produção de QREs. Quando ele chega nessa fase do jogo, já fica difícil. Tem uma defesa boa, vai ser muito QRE e ele sabe usar elas muito bem. Vem os drops matadores de Victoriano. Victoriano vai fazer. Ele já deixou o Shallow pobre. E agora ele quer dificultar um pouco a economia de Ruiter. Então, enquanto o Ruiter tá aqui, vigiando a base. Vem um drop, vem um drop. Vamos ver se ele vai efetivar esse drop. Tem muita defesa por aqui, tem muito canão por aqui. Ele não tá levando nenhuma das navezinhas. Ele executa, olha aí, vai tomar alguma unidade. Tomou alguma, apareceu mais.
retomou um aqui e tal. Chibata rolando, perdeu o obreiro. O item tinha uma boa produção de obreiro, tinha uma boa quantidade de obreiro, perdeu alguns. Não teve sua economia tão afetada assim, pois ele tem plata um pouco para sobreviver. Mas ele ficou apenas com 5 obreiros e alguns obreiros fugindo. Uma aqui com o Paxson. Apareceu mais obreiros. Shallow cansa de levar drops e faz pylons para conseguir ter uma visão boa, se vir algo por cima. Começa a danificar a entrada da base de Vitor. Vitor e Corado se encolhem numa base só. Corado já vai preparando um novo drop. Corado está atento ao passar a nave do Ruiter e já avisa ao seu companheiro. Temos um jogo agora marcado por Dark Templar, do Vitor fazendo a festa, um oba-oba aqui nas tropas do Shallow, que não tem observador, certo? O Ita já começa a produção intensa de QRI, e quando isso começa, o jogo vai se aproximando do fim, vai ser uma devastação total. Vem drop mais uma vez do Vitor, o dropeiro da partida, que vai tentar pegar alguns obreiros do Shallow, só que ele vem por baixo. Shallow fez uma defesa por cima e ele vem por baixo. Simplesmente vem uma carrada de Rivers, certo? Essa carrada de Rivers é bem forte, vai tentar danificar o centro principal do Shallow, que acaba perdendo o seu centro, apesar de ter 4.000 em grana. Isso prejudica ele em repor mineral e gás por algum tempo. Vitor, apesar de não sofrer drop, vive na eterna luta por dinheiro, vive no limite do mineral, como dizemos aqui, fazendo sempre muitos exércitos, muitos rivers. Olha isso, que absurdo, muitos. As QREs, já temos 3, 4, 5, 6, 9 QREs de Ruiter pronto para fazer o estrago. Os QREs com pouco upgrade, poucos interceptos, mas já uma quantidade absurda para poder fazer estrago. Vai tentar um drop? Não, não é um drop aqui, é só um sustinho. Vai tentar um sustinho na base do amigo, mas para perder exército mesmo, fazer mais, só ver a situação como é que tá. Nesse momento, o Ita já dá as caras, mostrando que tem. Eita porra, pegou alguns. Lá vem um drop em cima do Ruiter. O Ruiter se preocupa, manda suas QREs. Vem um drop, talvez devastador, sem nenhum corsair para dar aquele suporte de levar porrada. Ele desce suas tropas lateralmente, sabendo que é muito difícil descer por aqui. Começa a briga aqui intensa aqui, embaixo da base do Ruiter. O Arconte vai fazer o seu serviço roubando e vem as QREs que vão fazer o serviço desbagaçar aqui o exército de Vitor. Vitor tenta mirar no Nexus para tentar ter alguma efetividade. Alguns obreiros estão com medo, levando porrada, mas vai acabar sobrevivendo. Olha o batalhão de naves
que o Vitor tem. Nesse momento a situação está muito complicada para o time de Vitor e o time de Corado, pois as unidades aéreas são muito fortes para o time de Ruiter. Tem uma quantidade de QREs absurda. Essas QREs já devem estar mais evoluídas. Shallow vai botando pressão na entrada da base. Na entrada da base. E a gente percebe que tem. Mas estão bem posicionados os pylons, né? Perder um pylon aqui não vai. Desativou, mas desativou alguns aqui de trás. Vai tentar outro drop na economia do Ruiter ou então nas unidades aéreas aqui. Não, ele preferiu ir tentar pegar o Nexus. Ele quer pegar o cabaço do Ruiter. O Ruiter já roubou um bicho desse, ó. Já roubou um transportador, certo? Desceu várias aqui. Ele faz aquela magia para tentar. A Ruiter faz uma boa defesa também, com muitos darks dentro da sua base, o que faz com que ele não perca o seu cabaço. Nessa hora, o Vitor já sabe que não tem como, em pouco tempo, eles fazem uma defesa eficiente contra a quantidade de carries que vão vir por aqui. Então, os drops foram efetivos, empobreceram o Shallow, tá pobre, mas desci. Tem um exército bom na entrada, mas Twitter vai aos pouquinhos, finalizando a base dos dois. Poucos go lives para poder fazer a defesa. Já inutilizou aqui bastante canons, certo? Vai penetrando aos pouquinhos na entrada da base. Vitor, antes de abandonar o jogo, tenta um último drop para pegar o cabaço. É questão de honra. Ele gosta de pegar o nexo principal. Vamos ver se ele consegue. Dessa vez ele tem poucas rivers. Vamos ver se ele vai conseguir pegar o nexo principal do Ruiter. Ele não foca primeiro no nexo principal. Vamos ver se ele vai conseguir. Lá em cima as carriers estão dando pau. Ele tenta pegar. Vamos ver. Vai conseguir. Então, provavelmente vai conseguir pegar o Nexus. O Nexus já tá com pouca vida, mas uma chibatada pegou. Porém, as QREs fizeram a festa junto com os dragões que entraram na entrada da base e vão forçando os amigos Coratos e Victoriano a abandonarem a partida. Foi uma excelente partida. Destaque aqui para Victor, Victoriano e Ruiter, que foram os mais importantes dos seus times, certo? Ruiter conseguiu defender bem alguns drops, permaneceu com a sua base principal por mais tempo viva e fez um exército mais eficiente às carriers contra o time do Vitor e do Corado. Corado foi o Terran que foi sacrificado, recebeu um 2-1 violento, não conseguiu fazer sua defesa eficiente. Vitor, focado em drop, não tinha exército suficiente para ajudar Corado na sua defesa. E no final das contas tinha feito pouco tanque naquele momento do jogo. Ruita e Shallow souberam trabalhar em equipe. E Shallow, apesar de ter dormido um pouco com dor de cabeça, de tanto drop que levou e a pobreza real aparecendo na sua vida, conseguiu sobreviver e ajudar a Ruiter a destruir essa boa equipe de Victoriano e Corado. Essa vai ter revanche. Quase ia tendo ontem, mas Shallow estava um pouco com sono e um pouco perturbado devido a tanto drop que levou. Então preferiu adiar essa revanche. Essa é uma revanche que eu aguardo muito. São 4 jogadores excelentes, 4 jogadores brasileiros excelentes.
Vitor, que estava um pouco ausente em meses anteriores, está treinando para voltar à velha forma, certo? Aparentemente é um jogador muito maldoso, que gosta muito de ataque por trás, afetar a economia do jogador, para depois poder matá-lo, certo? Mas não esperava que Ruiter fosse um jogador também tão maldoso, tão eficiente nas suas unidades e na coordenação de sua equipe para destruir o seu amigo. Com uma excelente batalha, esperamos ver a revanche em breve. Abraço a todos. E quem fala é Jamar.